A humildade, parte 2. Apóstolo Pedro: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Apóstolo Paulo: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Santo Agostinho: observa a árvore, a fim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra, para depois lançar suas grimpas ao alto do céu. Evangelho segundo o Espiritismo: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vosso próximo? Oh não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Para quem quer evoluir, ser uma pessoa melhor, essa é a primeira virtude que devemos conquistar, com a qual outras virão. Por isso que Jesus, nas boas aventuranças, coloca ela como a primeira virtude que devemos conquistar. No Evangelho de Jesus Cristo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Bem-aventurados que têm coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por serem justos, pois é deles o reino dos céus. Evangelho segundo o Espiritismo: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos da inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferível ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura.
e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Jesus nos disse: e assenta-te no último lugar. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes, ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções. Não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Portanto, não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Evangelho segundo o Espiritismo. Injustiças. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, é reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Jesus nos disse: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizesse. Evangelho segundo o Espiritismo. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo de vós. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Evangelho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Livro Jesus no Lar. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria.
de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo.